Os medicamentos servem para aliviar, curar e até mesmo piorar muitas das disfunções e doenças. Tudo depende das condições de sua utilização e reações do organismo. A automedicação, prática de ingerir medicamentos por conta e risco próprio, sem o acompanhamento de um profissional da saúde, pode agravar os efeitos colaterais dos medicamentos. Hoje no programa Cidadania em Pauta, o nosso tema é a automedicação e o nosso convidado é o diretor do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, Marco Aurélio Pois Santana. Eu queria agradecer a sua presença aqui, Marco. Que isso, eu que fico grato por ser convidado a estar no programa Cidadania. Vamos começar explicando para os telespectadores o que é o Conselho Regional de Farmácia. Como que esse órgão atua? O Conselho Regional de Farmácia ele é um órgão que atua na regulamentação do profissional farmacêutico, ou seja, o âmbito profissional. Então, o âmbito profissional se refere à farmácia, drogarias, laboratórios de análise clínicas, algumas referências hospitalares. Então, o Conselho ele vai ver aonde o profissional trabalha e determinar quais são os meios legais desse profissional praticar o exercício da sua profissão, para que não haja nenhuma irregularidade, para que a população seja assistida de forma correta sobre o uso dos medicamentos. Bom, em cada farmácia deve haver um farmacêutico, é isso? Corretamente. Hoje no estado de São Paulo a gente conta com 87 a 90%, é um percentual excelente de cobertura. Então, dentro das farmácias do estado, nós estamos com mais de 87%, e isso vem de encontro a um trabalho que a diretoria do Conselho tenta fazer em fiscalizar para que a população seja assistida por um profissional. Bom, e qual que é o campo de atuação do farmacêutico? O farmacêutico, quando ele gradua farmacêutico, ele pode atuar em farmácias e drogarias, como eu havia dito, análise clínicas, que são os laboratórios, farmácias hospitalares, centros de saúde, e é uma gama onde envolve também a parte indústria, vigilâncias sanitárias. Então, o farmacêutico ele tem um leque de atuações excelente para poder atuar. Bom, a automedicação é um trabalho de vocês? Sim, com certeza. Nós do Conselho, inclusive, estamos fazendo um trabalho esse ano que chama Sistema de Assistência, Semana de Assistência Farmacêutica, que parou de ser uma semana de assistência farmacêutica e sim um ano de assistência farmacêutica. E a gente está nas escolas municipais tentando conscientizar os alunos a que eles não façam essa automedicação. Ou seja, existem hoje alguns produtos que são de venda livre. Ou seja, eles ficam na farmácia e o consumidor vai lá e pega o produto e passa no caixa. Então, nós do Conselho somos contra esse tipo de atitude. É engraçado você dizer isso, porque a impressão que dá é que o farmacêutico está ali para vender o remédio, assim, até às vezes sem a devida receita, isso daí. E não é assim. Não. Na verdade, funciona ao contrário. Exato. Existem alguns medicamentos que não necessitam de receita médica, chamados MIP ou OTC, como a maioria pode conhecer, que são medicamentos isentos de prescrição médica. Então, esses medicamentos são de responsabilidade, quando dispensados ou fornecidos ao consumidor, do farmacêutico. Mas isso não quer dizer que uma pessoa que não tenha prescrição não deva sair da farmácia com a devida orientação. Isso acontece muito. Elas vão, determinada pressa ou não, ou por má assistência no estabelecimento, elas adquirem o medicamento, tomam o medicamento e podem causar sérios riscos à saúde. Quer dizer, elas vão lá, escolhem o medicamento sem passar pelo farmacêutico. Quer dizer, mesmo que não tenha prescrição médica, aqueles remédios que as pessoas são acostumadas a comprar, ela tem que perguntar se é aquilo mesmo que ela está precisando para o farmacêutico. É esse o papel do farmacêutico? Correto. Não. Então, além do usuário ter essa consciência de que é necessário ele questionar sobre a maneira de atuação do medicamento, quais são os efeitos colaterais do medicamento, é necessário o farmacêutico informar aos pacientes. E o farmacêutico tem que treinar uma equipe, porque ele não é onipresente ao tempo todo. Uhum. Então, a equipe do farmacêutico ela deve ser bem treinada para não só estar ligado a finalidades mercadológicas, mas como está ligado à finalidade curativa, paliativa, mas à saúde da população. Bom, há pesquisas que dizem que 50% das vendas dentro das farmácias é sobre automedicação. Isso é verdade? Hoje em dia a gente percebe que as pessoas elas estão cada vez mais preocupadas com a saúde, mas cada vez mais elas estão fazendo a automedicação. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que algumas vezes é um direito da pessoa ela ter essa responsabilidade com a sua saúde.
Só que o problema é quando ela faz a automedicação não responsável, ou seja, ela utiliza um medicamento sem uma orientação de um profissional, seja ele médico ou farmacêutico, ou algum profissional que entenda o uso do medicamento, isso pode trazer sérios transtornos à sua saúde. Então, há um acrescente, nós do Conselho estamos nessa campanha de tentar educar a população, principalmente os jovens que estão nas escolas, tanto estaduais como particulares, para que eles formem, então, uma forma de um raciocínio, pensando que medicamento não é uma simples bala, não é um simples produto. Como funciona essa campanha assim, no dia a dia? Começamos na segunda semana de abril, então estamos visitando as escolas do interior da capital, onde será dado palestra aos alunos dessas escolas e informando quais são o que pode acontecer quando é tomado determinado medicamento com álcool, determinado medicamento com outro medicamento, as reações que podem acontecer no organismo dessas pessoas. Então a gente informa eles e a gente sabe que os alunos e às vezes os educadores que estão presentes dentro da sala de aula são uma forma fácil de disseminar essas informações em casa, aos avós, que hoje a gente sabe que a maior classe de pessoas que utilizam o medicamento são os idosos. Então, os alunos e os professores que estão presentes nas palestras são capazes de disseminar essas informações e aí, quem sabe, num futuro próximo, a gente ter uma diminuição na automedicação irresponsável. Bom, você tocou num ponto importante. Às vezes a pessoa está acostumada com o remédio, conhece aquele remédio, mas não faz a ligação de estar usando outro tipo de remédio no mesmo tempo. Isso é importante avisar as pessoas, Com certeza. A homeopatia trata muito bem disso e a drogaria não trata muito bem disso. Apesar de eu ser alopata, que mexe na parte de drogaria, mas a homeopatia trata o indivíduo como um todo. E é isso que todo farmacêutico deve tratar o indivíduo. Então, às vezes, a pessoa está com uma dor de cabeça, pode ser sim uma simples cefaleia, uma dor de cabeça, uma enxaqueca, como comumente pode acontecer, mas pode ser um outro problema. Então, ela começa a tomar medicamento para esse problema chamado dor de cabeça que tenha. E aí se esquece que pode ser um problema um pouco mais sério, então acaba mascarando alguns problemas. E a gente tem um problema grave nos idosos, muitos deles têm pressão alta, têm diabetes, e aí já fazem esse tratamento há um certo tempo, e quando adquirem uma gripe, um resfriado, dores musculares que são comuns, acontece de eles tomarem medicamento por conta e não saber da interação que acontece entre os medicamentos que ele já havia tomado para diabetes e para hipertensão, com os anti-inflamatórios, por exemplo, ou os analgésicos para tentar aliviar a dor. Então isso é um perigo. A pesquisa, assim, para saber qual o perfil da pessoa que compra mais remédio por conta própria? Não, por conta própria a gente não tem esse dado, mas a gente sabe que a população que precisa mais de medicamento é a população idosa. Então, é a população que busca mais atendimento. Os maiores consumidores são os idosos, com certeza, né? Sim, com certeza são os idosos. Há fiscalização nesse sentido de coibir o... Sim. Esse ano a gente também lançou o segundo projeto, que é a campanha de orientação quanto ao uso dos antibióticos. Hoje a gente sabe que os antibióticos estão sendo usados de forma incorreta. E antibiótico não serve para dor de garganta, antibiótico não serve para dor de joelho. O antibiótico é um anti-infeccioso, ele é para matar bactérias. E aí, às vezes, as pessoas não sabem dessas informações e estão utilizando ele de forma incorreta. E o que pode acontecer usar um antibiótico errado, por exemplo? Vamos supor, às vezes uma pessoa está com um problema na garganta, popularmente eles chamam de faringite ou algum tipo de laringite, alguma coisa assim, e acham que tem a necessidade de tomar um antibiótico para sarar. Não que não tenha, mas tem que passar por um profissional médico para que ele prescreva o produto, para que ele faça uma análise clínica para verificar se há necessidade. Mas como nós estamos falando de automedicação, a pessoa vai lá e compra por conta própria. Então ela toma o medicamento e em 3 dias ela acha que está bom. E ela suspende o uso desse medicamento. Automaticamente ela pode estar selecionando as bactérias. E uma futura... O que seria isso, selecionar as bactérias? É que na segunda vez que ela for utilizar esse medicamento, aquela mesma dosagem pode ser que não faça mais efeito. E aí ela tem que partir para uma outra classe farmacêutica de medicamentos. Quer dizer, um medicamento mais forte. Exato, sem contar que aquela bactéria que está com ela
Não necessariamente, mas pode passar para outra pessoa. E aquele medicamento que ela usou primeiro também pode não dar certo na outra pessoa. Sim, a bactéria já passa para outra como uma mutação, vamos dizer assim. Assim como está acontecendo com o vírus da gripe, vocês podem perceber que todo ano existe uma vacina para o vírus da gripe e todo ano a vacina é alterada em virtude da mutação do vírus. Mas a questão assim, a fiscalização nas farmácias existe, por exemplo, porque é fácil conseguir diante da sua experiência, é fácil conseguir um medicamento, por exemplo, o antibiótico deveria ter uma indicação médica. Correto. Mas é fácil conseguir. Fácil. Eu acredito que, eu não vou dizer porcentagem porque é difícil a gente colocar isso, mas eu acredito que em torno de 70% é um trabalho que o Conselho fez no interior, 70% das farmácias vendem esse medicamento sem a receita médica. Esse dado eu acho que ele é incorreto. Eu acredito que é mais assustador o número. Eu jogo assim, por experiência, em torno de uns 90% das farmácias que fornecem esse tipo de medicação sem a prescrição médica, o que é um ato errado. Agora, enquanto a fiscalização, é quase impossível houver a todo tempo, porque teria que ter um fiscal em cada farmácia. Exatamente. Todo, né? Hoje nós somos 40 mil farmacêuticos dentro do estado de São Paulo. Então, seria praticamente impossível. Então, o Conselho visa orientar o profissional para que ele tente diminuir ou orientar o seu paciente, cliente, para que ele não utilize esses medicamentos de forma incorreta, que ele procure um atendimento médico para que depois possa fazer uso desse medicamento. Quer dizer, a educação das pessoas deve ser o caminho, né? Exatamente. A gente vê que o Brasil é um país com essa cultura de automedicação. Só que, às vezes, a gente culpa muito o usuário do medicamento, que compra o medicamento. Só que a gente esquece, às vezes, do sistema de saúde que é imposto pelo Brasil. Que muitas vezes a pessoa não tem acessibilidade ao médico, ela não tem acesso ao médico. E muitas vezes, não por incompetência dos médicos, muitas vezes os médicos não estão dispostos a atender da maneira correta, em virtude do tempo, horário que ele tem que ficar num determinado estabelecimento. Então, os médicos têm um excelente papel de estar nessa luta contra a automedicação, só que a população toda deveria lutar por um sistema de saúde um pouco melhor. A realidade do sistema de saúde é incontestável, que não está dentro dos padrões que deveria estar, né? A maioria da população tem dificuldade de ter acesso a essa rede, né? Com certeza. Nós vamos falar isso no segundo bloco do nosso programa. Eu queria falar agora o seguinte, a pessoa tem uma dorzinha de garganta, como o senhor mesmo falou, e já tomou um remédio naquela vez que teve esse problema. Aí ela fala, nem precisa ir ao médico, vou comprar o mesmo remédio e isso vai dar o mesmo efeito. Isso é prejudicial? Queria que o senhor me respondesse depois do intervalo, tá bom? Okay. A gente volta já já. Continue aí. Mosquito da dengue, não vamos deixar ele se proliferar. É só não deixar a água limpa acumulada em latas, pneus velhos, caixa d'água. O mosquito é rachado com tom escuro e manchas brancas, e os sintomas da doença você pode notar. São manchas na pele, dores no corpo, enjoo, febre forte que parece queimar. Não vamos dar chance. Tem dois jeitos de conter as mudanças climáticas. O primeiro jeito, você se torna um cara popular. Inicia uma carreira política meteórica. Se candidata a cargos públicos. É eleito presidente. Transforma o país numa superpotência. E aí, convence os outros países a parar de poluir o planeta. E o segundo jeito de conter as mudanças climáticas? Ué, use só lâmpadas fluorescentes. Salvar o planeta. É agora ou agora. Hoje no programa Cidadania em Pauta, o assunto é automedicação e o nosso convidado é o diretor do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, Marco Aurélio Pois Santana. Bom, a gente terminou o bloco anterior falando das pessoas que já tiveram algum tipo de problema e tomaram uma certa medicação.
Aí acham que tem a mesma coisa e voltam, vão lá na farmácia comprar aquele mesmo medicamento. Isso pode ser prejudicial? Sim, pode ser prejudicial, porque algumas patologias podem ser os sintomas semelhantes a outras. Vamos dar o exemplo da dengue. Uma pessoa que acha que está gripando ou tendo um resfriado, alguma coisa desse tipo, tem, às vezes, no início, os mesmos sintomas da dengue. Então, por um resfriado, ela usa muito aqueles ácidos acetilsalicílicos, que são contraindicados para a dengue. Sim. Então, uma vez ela tendo com a dengue, não sabendo, fazendo automedicação, porque ela acha que ela está com o corpo dolorido, etc. Vai pegar uma gripe, exatamente. Né? Então, ela está trazendo um problema a mais para o organismo dela. Então, a automedicação, nesses casos, não deve acontecer. Bom, aqui segundo informações, para incentivar assim, os médicos a receitarem determinados medicamentos, paga-se muito bem para os vendedores de remédio. Isso é uma verdade? É um mercado muito vantajoso? É difícil lidar com isso? Por exemplo, que médicos receitem determinados remédios? Isso eu prefiro às vezes não acreditar que isso aconteça. Mas se acontecer, a gente então é refém da indústria. Uma vez que, se a gente imaginar que um representante de algum laboratório induza uma prescrição de um médico, a gente se torna refém daquela indústria. Então, o médico passa a ser induzido a esse laboratório e aí, às vezes, vai contra os princípios éticos de sua profissão. Então, nós do Conselho Regional gostaríamos de acreditar na ideia que esses propagandistas médicos apenas informem aos médicos as devidas orientações quanto ao uso desses novos medicamentos que possam estar aparecendo. Nós não gostaríamos de acreditar que é possível um médico se dar bem em virtude de não a sua assistência médica, mas sim em estar prescrevendo uma determinada marca. Porque a gente sabe que vários remédios são para a mesma doença, tem a mesma composição, não é? E às vezes o médico fala, não, receita aquele às vezes que é mais caro e que é difícil para as pessoas. Então a pessoa chega na farmácia e não sabe, devo comprar aquele que custa mais caro. O farmacêutico pode atuar nesse sentido? Sim, o farmacêutico pode atuar na intercambialização do produto, ou seja, se o médico passa um medicamento A, o farmacêutico pode trocar esse medicamento mediante a autorização do usuário pelo genérico, que é um medicamento muitas vezes que custa 30% a 40% mais barato. Quanto ao médico, quando ele passa esse medicamento marca A, que é um medicamento às vezes um pouco mais caro, às vezes pode ser porque ele tem tido resultados satisfatórios em relação àquele produto. Agora, se a gente partir do ponto que a indústria pressiona o médico a prescrever, então aí o farmacêutico, não que ele vá atuar nesse sentido, mas se a população sentir alguma desconfiança, conversar com o farmacêutico para que a gente tire essas dúvidas dela. Mas a população pode sim trocar o seu medicamento original pelo medicamento genérico que corresponderá às suas expectativas. Para isso tem que conversar lá com o farmacêutico. Com certeza. O paciente, ele sai devidamente do consultório, ele vem com uma receita, portando essa receita. Na farmácia, ele fala se tem um medicamento mais barato e só pode ser intercambializado, ou seja, trocado esse medicamento que o médico passou por um genérico, e o genérico tem aquela tarja amarela com o G, só assim a gente identifica o medicamento genérico, e aí sim, se a população, se o usuário autorizar, é feita a troca. Há laboratórios que são mais confiáveis que outros? A gente ouve falar muito isso. Eu quero aquele laboratório. Existe isso? Eu acredito que não. Eu acredito que a maioria dos laboratórios que estão hoje no mercado, eles passam por testes rigorosos para ter aquele selo do Ministério da Saúde. Agora, laboratórios inovadores, que são aqueles laboratórios que criaram a matéria-prima, que soltaram o produto no mercado, inovaram. Então, esses laboratórios, teoricamente, a gente classifica mais assim como popularmente sendo melhores, porque eles que criaram o produto. E os genéricos, porque são comprovadamente, eles têm que passar por testes de biodisponibilidade, ou seja, falar que aquele medicamento é igual, corresponde às mesmas coisas do inovador. Então, tanto o inovador, que é aquele medicamento, muitas vezes o médico receita, quanto o genérico, são medicamentos totalmente seguros e eficazes. Bom, há muito dinheiro correndo nesse mercado, com certeza, né? Sim, a indústria farmacêutica é uma das indústrias que mais fatura no mundo. E a fiscalização é constante, né?
Hoje a gente percebe que a vigilância sanitária, as Anvisas e o CVS, os Centros de Vigilância Sanitária, você percebe que existe uma certa rigorosidade em dar o número do MS para esse medicamento ser comercializado. O número do MS nada mais é que um número que fica estampado atrás da caixa do medicamento, que autoriza esse medicamento ser comercializado. E aí a gente percebe, o usuário percebe através dos jornais, outros meios de comunicação, que alguns medicamentos são tirados do mercado. Sim. Isso porque vem se fazendo um trabalho de farmácias notificadoras no estado de São Paulo, parceria com a Santa Catarina, parceria com vários estados e com o Ministério da Saúde, onde essas farmácias, às vezes, encontram irregularidades no medicamento em si, vamos supor, uma cartela faltando um comprimido, ela notifica o Centro de Vigilância Sanitária, falando essa marca veio faltando um comprimido dentro de uma cartela. E ela também notifica reações adversas, ou seja, uma pessoa toma um determinado medicamento e ela provoca uma coceira, alguma coisa assim, também é notificado. Então, se o Brasil cria essa rede de comunicação, que alguns determinados medicamentos acabam trazendo algum prejuízo, esse medicamento é estudado novamente e visto vezes que pode ser retirado do mercado, como aconteceu isso com diversos medicamentos, como o Silomat Plus, como alguns outros medicamentos que foram controlados, como o Arcoxia, como medicamentos, aquele Rimonabanto que serviria para perder barriga. Então, são tirados do mercado porque o risco desses medicamentos possam estar um pouco ultrapassando a margem de segurança. Quer dizer que a farmácia também faz esse trabalho fiscalizador? Sim, a farmácia é um dos papéis mais importantes, são chamados de farmácias notificadoras. Inclusive, vai ter um curso em Araçatuba esse mês, ou o mês que vem, provavelmente nós estamos tentando definir data entre 19/6 ou 19/7. Então, para capacitar o farmacêutico a ser um farmacêutico notificador, para que ele passe essas informações aos centros de vigilância sanitária, para que a população futuramente esteja com uma malha de medicamento, ou seja, uma quantidade de medicamento muito mais segura. Legal. E a questão das bulas? O senhor acha que o cidadão comum deve lê-las antes de tomar o remédio? Olha, o cidadão, quando ele confia no seu médico, ele deve ler as reações colaterais que o medicamento provoca, mas ele não sabe muitas vezes interpretá-la. Então, ele confiando no seu médico e confiando no seu farmacêutico, esses profissionais estão capazes de passar essas informações a ele. Então, do jeito que a bula é hoje, eu não acredito que tenha necessidade da pessoa ler a bula. Então, qualquer dúvida, que ela entre em contato com uma farmácia, que é muito fácil fazer isso, ligando, pedindo para conversar com o farmacêutico, pedindo explicações melhores sobre determinado medicamento. Porque quando às vezes a gente vai ler uma bula, existem algumas palavras que a pessoa acaba não entendendo e ela classifica como todas aquelas reações que vão acontecer com ela. E não é dessa forma que acontece. Quer dizer, é interessante também ter aquela farmácia de costume, de estar ali com o farmacêutico, ter um contato até com o médico, né? Você tem aquele médico da família, um farmacêutico Sim, da família também. Com certeza. Às vezes as pessoas têm que entender que a farmácia não funciona só no escambo, na troca de mercadorias. Eu dou o dinheiro e pego o medicamento. Então, na farmácia, o consumidor tem que entender que a gente precisa de orientação. Por dentro daquela caixinha, a gente tem uma química e um princípio ativo. Então, é necessário que eles entendam que aquilo pode fazer mal para ele. Então, esse simples ato de você ir na farmácia, adquirir um produto e tomar, parece que o medicamento se tornou um doce, um chocolate, alguma coisa que não vai dar alguma reação adversa grave. E a gente sabe que o medicamento pode ser potencialmente fatal. E quando é o contrário? Por exemplo, não existe essa segurança da farmácia, ou o cidadão chega à farmácia e até induzido a comprar um remédio, porque pode acontecer, há profissionais ruins em todos os níveis. Com certeza. Né? O que deve fazer essa pessoa? Ela tem onde recorrer, aonde denunciar uma farmácia que não está cumprindo com a sua função? Sim, primeiramente ela pode denunciar a vigilância sanitária e também pode denunciar o Conselho Regional de Farmácia, no caso aqui em Araçatuba, que é o 18-3624-8143. Então, é necessário que as pessoas também se credenciem o estabelecimento que vai comprar. Não adianta a gente fazer um trabalho de fiscalização, a vigilância fazer um trabalho de fiscalização e a pessoa não credenciar o local. Como que funciona esse credenciamento? A pessoa tem que confiar no estabelecimento que ela vai comprar.
Se ela começa a ter um senso crítico e analisar o que ela está comprando, se ela só está comprando o medicamento, se aquela farmácia só está vendendo o medicamento, será que é uma boa farmácia? Será que só o desconto que está sendo induzindo a pessoa a comprar mais medicamento, é o necessário para ela? Então a pessoa tem que começar a entender que saúde é uma coisa que ela necessita. E às vezes as informações são mais importantes que o uso de um medicamento. A questão das farmácias, assim, terem para vender outros produtos, vários tipos de produtos, até bala, chocolate, sorvete, refrigerante, isso não tira o foco do serviço que é oferecido mesmo na farmácia? Não, você foi bem feliz em dizer tira o foco. Porque hoje a gente sabe, eu fui autor de uma lei municipal na cidade de Guararapes, o prefeito a sancionou, e a gente sabe que quando a farmácia ela tem produtos alheios ao ramo, ou seja, existe uma lei 5 que é federal, que não permite que esses produtos sejam comercializados na farmácia, o usuário ele não identifica ali como um local de saúde. Então, para ele comprar um medicamento como um chocolate, é normal. Agora, veja bem, você vai num estabelecimento de saúde e tem bala, chocolate, Coca-Cola, você não se sente como estando com um problema de saúde. Então, isso o Conselho Regional está atuando, tanto o profissional e a vigilância atuando a farmácia, no momento para tentar retirar esse tipo de mercadoria que não faz parte do mercado farmacêutico de medicamento. Ok, eu queria que o senhor falasse bem rapidamente, que o nosso tempo está acabando, sobre a questão da propaganda que tem na mídia dos medicamentos. Isto influencia as pessoas a comprarem mais remédios, na sua opinião? Não, com certeza. Toda propaganda influencia, de certa forma, a comprar o produto que ela está vendendo. Isso é um trabalho que a mídia faz excelente, só que esquece que atrás da TV a gente tem uma população que muitas vezes não sabe discernir o que é correto ou incorreto. Então, está fazendo uma consulta pública no Ministério da Saúde que vai de encontro a tentar regulamentar essas propagandas. Hoje, a gente só vê propagandas de medicamentos isentos de prescrições. E, futuramente, eu acredito que isso deveria acabar, assim como outras propagandas terminaram, como é o caso do cigarro. Para finalizar, o que o senhor diria aí para as pessoas que estão nos assistindo sobre a automedicação? Bem conciso. Primeiramente, eu gostaria que as pessoas que, quando forem utilizar um medicamento, procurassem, antes de comprar o medicamento, auxílio médico. No caso de impossibilidade de auxílio médico, procurar um farmacêutico responsável dentro da farmácia para tirar as dúvidas inerentes ao medicamento que for usar. Ok, eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui. Muito obrigado. E obrigada a você aí de casa. Até o próximo programa.